A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Se creio, digo amém, digo glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de luz e sabedoria e de inteligência, nós te invocamos agora em nossa vida, para que tu possas estar conosco, nos ensinando todas as coisas, nos orientando em tudo quanto temos de fazer, nos dirigindo os nossos passos, iluminando os nossos caminhos, sendo luz para os nossos pés e mostrando-nos a mais perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a tua presença em nossa vida no dia de hoje, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Os que creem, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Digo todos comigo: Senhor Jesus, Senhor nós Jesus, declaramos que estamos reunidos em teu nome. Em teu nome. Vem cumprir a tua A promessa. tua promessa. A promessa de Jesus foi esta, de que quando duas ou mais pessoas se reunissem no seu nome, ele estaria no meio delas. E para todos eles disse: eis que estou convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus aqui é uma presença real, efetiva, plena, total. E aproveitemos essa presença para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas infrações que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Neste momento que nós confessamos ao Senhor Jesus os nossos pecados, os nossos ossos que estavam se secando, eles passam a ter vida de novo. Porque a palavra de Deus diz que a confissão é um ato de humildade que faz com que a gente se retempere, se revigore diante de nosso Criador. Digamos agora ao Senhor Jesus, todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que vamos fazer esforço para nunca mais pecar. E te pedimos, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Neste momento em que nós prometemos a Cristo que nós não queremos mais pecar e que Ele nos perdoou, nós estamos com a nossa alma limpa. Estamos limpos do pecado, do erro, para podermos ter uma vida de acordo com o que Deus assim o quer. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Redentor, como Filho de Deus vivo. Neste momento em que a gente reconhece Jesus na nossa vida como nosso Redentor e como Filho de Deus vivo, nós passamos também a ser filhos de Deus. Esta é a melhor posição que nós temos, porque somos filhos do Rei, somos filhos da promessa, somos filhos do Criador e Senhor dos céus e da terra. Digo amém às pessoas que assim creem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nesses dias nós temos falado muito sobre o que é convencimento e o que é conversão. Não custa nada a gente relembrar outra vez. Convencimento não passa de um conhecimento que a gente tem até com certa convicção, enquanto que a conversão é quando este convencimento se torna intrometido dentro de nós, de tal maneira que nós, além de convencidos, nós passamos a nos converter àquele que nos convenceu e passamos a seguir os seus passos. Vamos dar um exemplo. A pessoa pode estar andando por um caminho errado, pode parar numa determinada encruzilhada e pode perguntar a uma pessoa: eu estou certo de ir por este caminho que eu estou andando? A pessoa pode dizer assim para ele: não, este teu caminho está errado. O caminho certo é esse aqui que pega nessa direção aqui. Você pode se convencer daquele caminho que a pessoa está te mostrando. Mas apesar de convencido de que aquele caminho é o certo, aquele caminho é o correto, você continua naquele teu caminho onde você estava convencido de andar.
A conversão é uma mudança de rumo. A conversão é uma mudança de direção. A conversão é uma mudança completa, total, plena da mudança dos nossos rumos. E para a gente exemplificar isto, eu quero trazer aqui uma das conversões mais bonitas e mais drásticas que nós temos dentro da Bíblia, que é de um homem chamado Saulo, que ele se torna depois o apóstolo Paulo. A conversão de Saulo, ela está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Se nós formos um pouquinho antes, no capítulo 8, no versículo 3, nós vamos ver quem era Saulo. Saulo, porém, diz lá o capítulo 8, no versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Isso é que Saulo mais gostava de fazer, era invadir as casas e arrancar lá de dentro os cristãos, homens e mulheres, e os encerrava no cárcere. Nós temos aqui a notícia do primeiro martírio que houve, que foi do diácono Estevão. Quem é que estava comandando aquele martírio? Quem é que estava comandando aquele apedrejamento? Quem é que estava segurando as roupas do apedrejado? Era Saulo. Então esta era a conduta do Saulo. Aí olha no capítulo 9 que está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então veja bem, Saulo respirava ameaça e respirava morte aos discípulos de Jesus. E ele foi ao sumo sacerdote. O que ele foi fazer? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, a expressão caminho com letra maiúscula significa Jesus, porque é o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho. Então os que eram do caminho significa dizer os que eram de Jesus. Assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vejam bem, ele está andando em direção a Damasco. Para lá, com as cartas do sumo sacerdote, prender homens e mulheres e trazê-los presos a Jerusalém, a fim de que eles fossem executados em Jerusalém. No momento em que ele vai chegando perto de Damasco, uma forte luz dá sobre ele. Ele cai por terra e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na mesma hora, Saulo pergunta: mas quem és tu, Senhor? Quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Nesse mesmo momento, ele cai por terra e ele se levanta e não pode mais enxergar, porque ele havia ficado cego naquela luz enorme que ele recebeu ao seu redor. Os seus companheiros ouviram a voz, mas não viram nada em redor dele. Aí ele ficou, vejam bem, 3 dias sem ver, durante os quais ele não comeu e nem bebeu, e diz a Escritura Sagrada
que ele ficou orando. Saulo, embora fosse um perseguidor dos cristãos, ele era um fariseu convicto. Ele era uma pessoa que cria em Deus, convictamente. Só que não cria em Jesus. E queria matar todos os que crescem no Senhor Jesus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Essa é uma expressão que nós devemos levar para a nossa vida. Toda vez que o Senhor nos chamar, toda vez que Jesus nos chamar para qualquer missão, nós temos de estar de pé, pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós não podemos ter uma vida negando o chamado de Cristo. Cristo nos chama a todo instante para alguma obra, nos chama a todos os instantes para alguma coisa que Ele quer que a gente faça. E a nossa resposta tem que ser uma só: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ananias se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. E aí Jesus dá-lhe essa ordem. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha a prova de que Tarso estava orando, jejuando, não comeu nem bebeu e estava cego. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prenderem a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Ananias recebe uma ordem de: eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus lhe disse: vai à casa de Judas na rua direita, lá você vai encontrar um homem que está orando, está jejuando, está cego. Ele se chama Saulo de Tarso. Ananias diz: Senhor, mas este homem é o que está perseguindo os judeus, os cristãos. Este homem é que tem cartas na mão para prender os cristãos. Este homem é nosso inimigo. Olha só o que Deus diz com referência a Saulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Até aquele momento, Paulo estava convencido agora do Senhor Jesus. Mas Ananias vai lá e diz: eu estou aqui a mandado de Jesus, e eu vim aqui te impor as minhas mãos, para que você se converta a Jesus, para que você se torne realmente uma testemunha de Jesus, um instrumento de Jesus, e você fique cheio do Espírito Santo de Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo em seguida vem Saulo prega em Damasco. Aqui é o exemplo típico de uma conversão. Jesus comparece pessoalmente. E Jesus fala com Saulo: Saulo, por que você me persegue? Eu quero que você seja um instrumento do meu evangelho. Eu quero que você seja um instrumento da minha palavra. E Saulo pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça, Senhor? Veja bem, Saulo também, que era contra Jesus, ele reconhece Jesus naquela luz, naquela fala, e ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. E Jesus colocou Saulo como um dos maiores pregadores que a Escritura registra. Transforma Saulo, modifica Saulo, faz com que Saulo seja convertido ao caminho,
que Saulo seja convertido ao Evangelho e que Saulo se transforme num grande pregador. Tanto isso é que é verdade, que na mesma hora ele saiu para as ruas de Damasco, pregando o Senhor Jesus, pregando a ideia cristã, pregando as normas cristãs e pregando o Evangelho. Aí começa a perseguição sobre ele. Os damascenos não queriam ouvir também aquela palavra de Cristo, não queriam ouvir a palavra de Paulo e se propuseram a matá-lo. Tanto que ele teve de ser descido num cesto à noite nas muralhas de Jerusalém e de Damasco, para fugir de Damasco. Isso que nós chamamos de conversão. Isso é que precisa haver no povo brasileiro, no povo do mundo inteiro, a conversão. Nós temos aqui, por exemplo, uma notícia que parece que nos alegra, mas se nós vamos verificar, olha, expansão de evangélicos atrai empresas, né? Expansão de evangélicos atrai empresas. O que acontece com essas empresas? Elas reconhecem que o número de evangélicos está cada vez crescendo mais. A revista Época diz que a situação da sociedade brasileira vai mudar porque os evangélicos não bebem álcool, porque os evangélicos leem mais, porque os evangélicos têm mais estudo do que as demais religiões, e essas empresas são atraídas. Essas empresas são convencidas de que convém ficar ao lado dos evangélicos. São convencidas, mas elas próprias não estão convertidas ao Evangelho. Elas vêm por aquilo que se chama conveniência, e o mal do evangélico é ser evangélico por conveniência. Porque antigamente era até humilhante ser evangélico. O evangélico era aquele que era da classe mais pobre, da classe mais humilde. A classe melhor, ela olhava o evangélico com desprezo, e a polícia perseguia até os evangélicos, porque achavam que o evangélico eram os babacas. Essa é a verdade. Hoje não, hoje se tornou chique. Hoje se tornou bastante louvável o evangélico, ele é respeitado em todo lugar, e hoje o evangélico deixou de ser aquele que era da classe humilde para ser também aquele que é da classe A, B, C, D, de todas as classes. Nós temos os evangélicos. Então, essas empresas estão agora ao lado dos evangélicos, mas não é por conversão, não é porque elas se converteram ao Evangelho, é porque por conveniência, por conhecimento, por convencimento, elas acham interessante estar ao lado dos evangélicos. Isso nós não chamamos conversão. Agora, nós, os evangélicos, temos a obrigação, temos o dever de mostrar ao povo que nós não somos apenas convencidos do Evangelho, que nós não estamos no Evangelho apenas por conveniência, mas que nós somos convertidos ao Evangelho, como foi Paulo que recebe de Deus uma missão de ser um escolhido, de ser um instrumento de Deus, de ser uma testemunha de Deus. Aí você vai me dizer assim, mas assim desse jeito é fácil. Jesus comparece perante ele, Jesus joga o Paulo no chão, Jesus o cega, Jesus prega para ele, Jesus conversa com ele. Mas e você e eu? Também não temos a mesma coisa? Não temos também o mesmo privilégio? E esta palavra que está aqui, nos falando de dia e de noite, não é a palavra viva, a palavra presente de Jesus na nossa vida? O dia que você, evangélico, tiver esta Bíblia como a palavra viva de Deus, a palavra atual de Deus, o verbo que é Jesus, no momento que você tiver a convicção disto, você tem a presença real de Cristo na tua vida a todo instante, a toda hora, a todo momento. Este é o grande problema do evangélico. Mas Jesus não apareceu para mim como apareceu para o Paulo. Ora, Jesus precisa aparecer para mim também. E muitas perguntas que nos são feitas dizem assim, por que Deus não aparece mais para nós? Por que Deus não vem à terra e converte todo mundo? Mas ele mandou seu filho, deixou a sua palavra, deixou a sua mensagem, deixou o seu desejo, deixou a sua promessa de salvação, deixou a sua garantia de salvação. Jesus nos conversa conosco a toda hora, a todo instante, a todo momento.
se nós nos dispusermos a ler a Sagrada Escritura, a abrir a Sagrada Escritura e ver aqui a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus dentro da Escritura. Quando você, meu amigo evangélico, ou aquele que quer ser convertido, aquele que está convencido, quando você for ler a Escritura Sagrada, veja a presença efetiva de Jesus no momento em que você está lendo. Veja a presença efetiva de Jesus no momento que existem as palavras de Jesus. Veja essa presença efetiva, que você vai ver que você vai deixar de ser convencido apenas para ser convertido ao Evangelho. Mas qual é a importância de ser convencido ou convertido? A importância é muito grande. Vou explicar para você por quê. Porque preste atenção no que eu vou dizer. Os convencidos não entrarão no reino dos céus. Repito, os convencidos não entrarão no reino dos céus. Só entrarão no reino dos céus os verdadeiramente convertidos. Quer ver a prova? Vamos à parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e 5 eram nécias. As 5 nécias eram convencidas, tanto é que foram ao casamento. Mas foram ao casamento apenas convencidas. Não levaram o azeite de sobra, não levaram o cuidado de estar presente na hora certa, não tinham a convicção daquele casamento, e foram buscar azeite e se demoraram para buscar azeite. Ao passo que as convertidas já levaram o seu azeite, já estavam esperando o noivo, ficaram ali ansiosas para esperar o noivo. Essas 5 sábias são as convertidas. As outras 5 nécias são apenas as convencidas. Estavam junto do noivo, estavam na casa do noivo, estavam em direção ao casamento, estavam para receber o casamento, mas não estavam convertidas para o receber. Querem outro exemplo? Na própria Bíblia está escrito aqui que no julgamento final, muita gente vai estar ali na frente de Jesus e ele vai dizer assim: quanto a vocês vão para o fogo do inferno. E eles dirão assim: Senhor, mas o que é isso? Eu preguei a tua palavra, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônios, eu presidi igrejas, eu fui apóstolo, eu fui bispo. Aí Jesus vai dizer assim: não os conheço, não os conheço, já para o fogo do inferno. Por que Jesus falaria para apóstolos, para bispos, para pastores, para cristãos, para as pessoas que acham que estão com Jesus, que expeliram um demônio, que fizeram milagres? Por que Jesus diria já para o fogo do inferno? Porque esses que estavam ali não são convertidos de verdade, são apenas convencidos do Evangelho. São apenas convencidos. Porque eu posso estar pregando para vocês aqui, convencido de que isso aqui é uma palavra boa, que eu vou falar para vocês seguirem se quiserem, e eu mesmo não vou seguir. Então eu estou convencido ao falar para vocês a palavra, mas não estou convertido para seguir a palavra que Deus mandou fazer. Ou por outra análise, faço o que eu digo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então os convencidos não entrarão no reino dos céus. Só os convertidos, como Paulo, aqueles que mudam de direção, gente, aqueles que mudam de direção no momento em que recebem Cristo. Porque está escrito aqui em João 3, quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Se você não nascer de novo, se você não se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa, se você não tiver novidade de vida, você não vai entrar no reino dos céus. Ou seja, se você continuar na sua vidinha, se você continuar sendo o que você é, apenas convencido, você não vai entrar no reino dos céus. Só entrarão no reino dos céus os verdadeiramente convertidos, aqueles que recebem Jesus de verdade na sua vida, aqueles que seguem a palavra de Deus, aqueles que veem Cristo brotar da Bíblia, aquele que vê Cristo falar para ele todo dia. Quando se vê a palavra de Deus,
Este é o verdadeiro convertido. Os demais convencidos ficarão no reino desta terra, no reino do inferno. Querem um outro exemplo? Claro, este é o exemplo mais claro que existe. Na semana da sua morte, mais importante ainda, na véspera de sua morte, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, vem cá. Pedro, o diabo andou te cirandando, andou ao teu derredor, o diabo andou te pedindo, Pedro. Mas eu orei muito para que a tua fé não desfalecesse. Pedro, o diabo te pediu, o diabo quer te cirandar, o diabo quer triturar você como trigo. E eu orei para você, Pedro, para você não perder a tua fé. Olha o que Jesus diz agora a seguir. Então, Pedro, quando você se converter, você cuida dos demais discípulos meus. Até aquele momento, até a véspera da morte de Cristo, Pedro, que estava com Cristo, Pedro que vivia com Cristo, Pedro que escutava Cristo todo dia, era apenas convencido, não era ainda convertido. Tanto que Jesus diz para ele: Pedro, quando você se converter, Pedro. Então Jesus diz para ele: Pedro, você é apenas convencido, você não é convertido, e você precisa se converter para você entrar no reino dos céus, Pedro. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente bate no peito e diz que a gente é evangélico. Eu sou convertido desde o ano não sei o quê, eu sou convertido desde criança, eu sou evangélico desde que nasci. É bonito isso, mas será que é evangélico de fato? Convertido à lei de Deus? Será que é evangélico de fato? Convertido ao evangelho de Jesus? Ou será que você é apenas convencido? Você sabe que a doutrina é boa, você sabe que Jesus é bom, você sabe que é bom ser evangélico, você sabe que é bom ler a Escritura de vez em quando, você está convencido disso, mas os convencidos não entrarão no reino dos céus. É preciso que seja convertido. E a nossa situação aqui, principalmente no Brasil, ela está cada vez pior. Eu anotei aqui uma situação triste, mas triste mesmo. Estimulada pela classe C, venda de produtos eróticos cresce 20%. Então preste atenção, a classe C, que não tinha recursos até para comer, de repente ela arruma recurso. E quando arruma recurso, ao invés de comprar uma Bíblia para poder ler, ao invés de comprar uma roupa melhor para se vestir, ao invés de ir para a igreja para orar a Deus, ao invés de mudar a sua vida, ao invés de se converter, ela, estimulada pelo dinheiro que sobra, ela busca instrumentos eróticos para o seu sexo. Estimulada pela classe C, venda de produtos eróticos cresce 20%. Quando Cristo quer crescer no nosso coração, quando Cristo quer aumentar a sua presença na nossa vida, Ele até ajuda as pessoas financeiramente, e as pessoas respondem de que maneira? Pegando o dinheiro que ganham para usar em produtos pecaminosos, em produtos eróticos, que não trazem nenhuma vantagem para quem quer que seja, e essa venda cresce, porque o povo não se converte realmente a Deus. Aí a gente vai mais longe um pouquinho, e a gente vê aqui, olha que coisa mais triste, pessoas que precisam ser convertidas. Álcool capaz de matar é achado em 37% das bebidas da cidade de Diadema e de São Paulo. Então vamos analisar a desgraça que Satanás está fazendo. Porque além dele dar o vício da bebida, ele está fazendo com que esta bebida agora seja muito mais forte. Em 37%, quase a metade delas, o álcool que está ali dentro é capaz de matar. É capaz de matar o jovem, é capaz de matar a criança. Então o diabo coloca isso, né? 37% das bebidas examinadas em Diadema e em São Paulo, elas têm uma capacidade muito grande de matar. Então, além do demônio colocar o álcool, ele ainda coloca um álcool mais pesado, um álcool que pode matar.
E hoje cedo, antes de vir para cá, eu ouvi uma notícia na televisão, em que na cidade de Nova Cachoeirinha, vizinha de Porto Alegre, foram presas, nesta madrugada, 106 crianças que estavam num baile, bebendo bebidas alcoólicas, bebendo álcool puro, bebendo uísque, bebendo toda sorte de bebida. 106 crianças, menores de 14 anos, foram levadas para a delegacia, porque estavam pulando num baile onde havia bebida a rodo, e as crianças recebiam bebida na pista de dança. Na pista de dança. Não precisavam nem ir ao bar. A lei manda que a pessoa, para vender bebida, precisa que mostre a carteira de identidade para que veja a idade. Não, a criança estava alucinada na pista, estava recebendo bebidas ali fortes, quiçá com 37% de dosagem própria para matar. As crianças estavam ali naquele baile. Agora, isso foi em Nova Cachoeirinha, mas eu garanto para vocês que isso não é novidade apenas lá, não. Isso é coisa do Brasil inteiro. Isso é coisa do Brasil inteiro, onde as crianças estão sendo pervertidas. Pervertidas. Quem assistiu a televisão viu lá no Rio de Janeiro mães colocando as suas garotas, as suas filhas, para se prostituírem e dizendo: não esqueça de mandar para mamãe o 50 que você tem de mandar. Então as mães, além de mandar as meninas para a prostituição, ainda querem porcentagem daquela prostituição. Ainda querem porcentagem. Então nós estamos vendo um mundo completamente perdido, um mundo onde precisa haver conversão plena, total, urgente, inadiável, para que a gente possa consertar tudo isso que está acontecendo no mundo. Aí a gente vê aqui um comentarista, Ferreira Goulart, um comentarista de televisão. E ele faz aqui uma análise da tal da Avenida Brasil, daquela novela, que foi coqueluche aí, o Brasil inteiro, até a nossa presidente, até o nosso ex-presidente, tudo embabacado na televisão Avenida Brasil. Olha o que ele conclui aqui. O autor pretenderia nos convencer de que quem não se torna bandido é babaca? Seria uma péssima lição. Então o que essa Avenida Brasil nos ensinou é isto. Olha, você, esse pastor que está pregando para você agora, na novela Avenida Brasil, é um babacão, viu? Um babacão. Porque ele pretende ensinar para você que não pode ser bandido, que não pode se prostituir, que não pode se embebedar, que não pode viver a lei do mundo atual, que tem que ter uma outra vida diferente. Mas para a novela, se eles me colocassem na novela, eu seria o mais risível da novela, o mais babaca de todos. Todo mundo ia rir à minha volta, porque eu estou fora de época, fora de tempo, fora de contexto. Porque a época agora é época de bebedeira, é época de prostituição, é época de bandidagem, é época de todas as coisas ruins. E a novela prega isto: se você não se torna bandido, você é um babaca, você é um babacão. E isto a nossa coletividade sorveu com alegria. E veja que coisa interessante: as coisas más são enfiadas no nosso cérebro a vivo e a cores. Artistas bonitas, mulheres bonitas, homens bonitos, né? Tudo isso para poder, no ideário nosso, aquilo entrar e se tornar como verdade. Porque uma coisa, olha, presta atenção, uma verdade dita por uma mulher feia não é aceita. E uma mentira, um vício, um pecado falado por uma mulher bonita é aceito. Um vício falado por um galã de televisão é uma coisa aceita por todo mundo. E uma pregação séria desse homem de óculos, careca, barrigudo, feio, não é aceita, porque eu estou fora de contexto. Sou um babaca perante a televisão, perante o mundo de hoje. Agora, preste bem atenção, eu vou continuar babaca, porque eu tenho a certeza de que aqueles que são prostituídos, aqueles que são bêbados, aqueles que são comilões, aqueles que são bandidos, aqueles que estão fora da lei, eles não vão entrar no reino dos céus.
mas talvez os babacas deste mundo de hoje possam ter entrado lá. Eu prefiro continuar na lei de Deus, ouvindo a palavra de Jesus, me convertendo a Jesus. E quero dizer francamente, a minha vida é uma vida de verdadeira conversão. Porque eu fui católico 62 anos da minha vida, adorando imagens, indo à Aparecida todo ano, me ajoelhando aos pés de imagens, fazendo verdadeiras preces de joelhos, sofrendo, buscando uma verdade que a Igreja Católica não me ensinava. No momento que eu me converti, eu apenas não só abandonei os ditames da Igreja Católica, mas eu peguei o Evangelho de verdade na minha vida, procuro de todas as formas segui-lo e procuro de toda forma pregá-lo, porque a conversão é isso, a gente muda o rumo, não só a gente deixa aquele caminho errado, como a gente vai para o caminho certo, procurando fazê-los corretamente e procurando levar mais gente a cumprir esta missão que Jesus nos deu. Que Deus abençoe a todos aqueles que querem deixar de ser convencidos para ser convertidos ao Senhor Jesus, porque só esses, os convertidos, é que vão entrar no reino de Deus. Os que creem, digo amém, digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa prece hoje, para que nós sejamos de fato convertidos à lei de Deus, à lei de Cristo, ao Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós te imploramos agora. Vem, Senhor Jesus, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e transforma, Senhor Jesus, a nossa vida. Faz com que nós tenhamos a conversão correta, certa, plena, instantânea, neste momento, Senhor, para que nós possamos ser convertidos para a Tua lei, e para que nós possamos caminhar junto de Ti, contigo, porque aquele que se converte a Cristo, ele anda com Jesus, ele se enraiga em Jesus, ele se radicaliza dentro de Jesus, ele é confirmado por Jesus. Faz, Senhor Jesus, com que nós tenhamos essas raízes plantadas dentro de Ti, que nós possamos andar contigo, Senhor Jesus, porque nós queremos ser, de fato, convertidos à Tua lei e à Tua doutrina e à Tua salvação. Os que creem, digo amém, digo glória a Deus. Glória a Deus.